Olá a todos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E o nosso primeiro vídeo do ano de 2023, nós vamos começar com duas mensagens bíblicas para a nossa edificação espiritual. Primeira mensagem: o que significa em tudo dai graças? Segunda mensagem: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Com certeza você viu eu citando esse versículo no vídeo passado. Então vamos dar início aqui fazendo a leitura bíblica. Hoje são duas leituras, na verdade. Primeira leitura, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Segunda leitura, Romanos, capítulo de número 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha só a mensagem de hoje. Este versículo que foi lido aí para você, a primeira leitura de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 18, nos dá uma referência de como devemos nos relacionar com Deus com coração grato. Nessa carta fica muito claro a vontade do apóstolo em edificar a vida dos irmãos em Tessalônica, através da palavra de Deus e da gratidão a Deus. Este versículo tem um forte funcionamento. Devemos ser gratos a Deus em todas as circunstâncias de nossas vidas. Apesar da situação da nossa vida, fomos alcançados pela salvação eterna em Cristo Jesus. Isso supera qualquer dificuldade. Por isso, não devemos nos condicionar a nossa fé apenas nas ocorrências da vida. Quando tudo está bem, só na gratidão. Quando algo não vai como esperamos, é só reclamação. Então, esta recomendação em tudo das graças significa que os verdadeiros cristãos devem ser agradecidos ao Senhor em todo o tempo. Aqueles que foram redimidos por Cristo têm comunhão com Deus, têm muitos motivos para viver uma vida de agradecimento, independentemente de circunstâncias. O apóstolo Paulo é quem adverte os cristãos em tudo dai graças. Escrevendo aí a igreja de Tessalônica, o apóstolo ensina: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sem dúvida, esse é um ensino muito precioso nos dias de hoje, quando as pessoas estão muito preocupadas em pedir a Deus por seus caprichos pessoais do que agradecer a Ele pelas contínuas bênçãos derramadas, pelo modo como Ele governa e conduz todas as coisas. E vem a frase, em tudo dai graças. Antes de Paulo recomendar que os crentes devem dar graças a Deus em tudo, ele apresentou outras duas recomendações que estão diretamente ligadas a esse ensino. Olha o que está escrito aí em 1 Tessalonicenses 5,17. Ele diz: e orai sem cessar. E Filipenses 4,4 diz: alegrai-vos no Senhor, por isso vos digo novamente, alegrai-vos no Senhor. Em outras traduções está: regozijai-vos no Senhor, e outra vez vos digo, regozijai-vos. O que isso significa? Perseverança, intensidade, comprometimento, fidelidade em nosso relacionamento com Deus. Não basta somente regozijar, orar, dar graças, mas é preciso regozijar sempre, orar sem cessar, em tudo dar graças. Como podemos cumprir essas recomendações? Como é possível estar alegre sempre e orar sem cessar e estar agradecido em tudo? Essa é uma pergunta.
Encontramos a resposta para todo tipo de questionamento na pessoa de Jesus Cristo. Podemos estar sempre alegres porque Cristo é a nossa alegria. Ele é verdadeiro motivo da nossa exultação. Mas espere aí para eu te explicar esse sentido de viver alegre. Eu vou te dar um exemplo. Muitas vezes a pessoa está rindo, como essa imagem ilustrativa está mostrando essa moça rindo. Mas às vezes ela não está feliz por dentro. É só um momento. E às vezes a pessoa está séria e está feliz por dentro. Você pode estar sério, o coração está alegre, está feliz. Isso não quer dizer que você tem que viver feliz para sempre. Porque às vezes você está passando por alguma situação que o seu rosto reflete o que você está passando. Mas está falando aqui no sentido de que a nossa alegria é Cristo. Ele é o verdadeiro motivo da nossa exultação. Filipenses 4:4. Por isso a alegria para o crente não é um mero sentimento passageiro e condicionado às circunstâncias da vida, mas é o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Essa alegria transcende qualquer situação, ela é incomparável, indivisível e gloriosa. 1 de Pedro 1:18. Então, se estamos sempre alegres no Senhor, também somos conduzidos a exercitar um espírito contínuo de oração. É impossível viver uma vida de exultação em Deus e não desejar manter uma comunhão constante com Ele. Orar sem cessar não é o mesmo que repetir oração sem parar, uma atrás da outra, mas é estar em contato ininterrupto com o Senhor. É manter aí a nossa atenção voltada para o trono da graça de Deus, diante do qual podemos nos achegar mediante os méritos de Cristo como sumo sacerdote perfeito e eterno. Você entendeu aí o que significa essa passagem aí de orar e sem cessar? É você estar em contato com Deus, ao trono, voltar a sua atenção a Ele. É nesse sentido que a palavra está falando. Por fim, em Cristo estamos sempre alegres. Mediante a Ele podemos ter uma vida de constante comunhão com Deus. Então, pela capacitação do Espírito Santo, somos habilitados a cumprir a ordem. Em tudo, dai graças. E por que esta é a vontade de Cristo? É uma pergunta também. O ensino bíblico não termina na recomendação em tudo dai graças. Há um complemento maravilhoso que explica o motivo último de todas as coisas, pelas quais somos agradecidos a Deus. Porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. Quando damos graças em tudo, olhamos para a soberania de Deus. A ordem tudo dá graças também é um convite ao reconhecimento da providência divina. Somente aqueles que confiam que Deus é soberano sobre todas as coisas são capazes de louvá-lo em todas as circunstâncias e ocasiões. Essas pessoas enxergam a glória de Deus sendo manifestadas tanto na bonança quanto na tempestade, tanto no conforto quanto na privação, tanto no prazer quanto na aflição. Por isso que os cristãos genuínos dão graças em tudo. Eles sabem que nada é capaz de frustrar os planos do Senhor, que nenhuma molécula deste universo está à parte do seu controle, que tudo acontece e está sujeito ao beneplácito à vontade divina, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Regozijai-vos sempre, ter uma vida de constância, oração, dar graças em tudo. Não significa que os crentes estão imunes, olha, ao sofrimento e à dor. Nós não estamos imunes. Estamos aqui também e sentimos dor, mas não significa que nós vamos ficar com aquela dor. Muito pelo contrário, significa que eles confiam que há um motivo para todas as coisas no propósito do Senhor e por isso ele deve ser louvado, reconhecido. Portanto, repouse na providência de Deus e em tudo dai graças. Agora nós vamos para a outra mensagem que diz o seguinte:
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive, eu coloquei até um trechinho desse louvor, dessa passagem bíblica no vídeo passado, né? E muito lindo mesmo. Olha só o que diz aí essa frase, o significado. Romanos 8:28. Lemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Este versículo, escrito pelo apóstolo Paulo, muitas vezes é interpretado de forma errada. Olha só, é comum encontrarmos pessoas que não entendem porque sofrem, já que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Preste muita atenção aqui nessa mensagem aqui. Você vai aprender, se edificar muita coisa aqui através dessa frase. Isso não significa que você não vai sofrer, tá? Vai ser explicado bem aqui para você nesse momento sobre essa frase. Olha só. Mas essa é uma verdade tão certa que o apóstolo Paulo inicia a frase dizendo: sabemos que isso significa que esse princípio é conhecido, amplamente declarado nas Escrituras. Na verdade, este versículo é um tipo de síntese de todo o capítulo 8. Paulo abre o capítulo 8 dizendo: já não há, condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8, do versículo 1 ao 8, faça essa leitura. Esses são habitados pelo Espírito Santo, que possuem a certeza de que são filhos de Deus. Como filhos, eles também são herdeiros e serão ressuscitados gloriosamente. Romanos capítulo 8, versículo do 9 ao 17. Essas pessoas passam por sofrimento por causa de Cristo, mas em breve partilharão de sua glória, porque estarão unidos a Ele. Leia Romanos 8, do 18 ao 22. Até que esse grande dia venha, o Espírito auxilia essas pessoas em toda a sua fraqueza. Romanos 8, versículo 23 e 27. Tudo isso culmina na declaração do versículo 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí vem uma pergunta: todas as coisas cooperam para o bem? Em primeiro lugar, é importante entender que todas as coisas não significa apenas algumas coisas. Quando o apóstolo escreve que todas as coisas cooperam para o bem, ele não está apenas falando da alegria, felicidade, realizações, prosperidade. Todas as coisas também incluem sofrimento, tristeza, perdas e adversidades. Todas as coisas são realmente todas as coisas, não menos que isso. Na verdade, essa sentença inclui cada detalhe do universo controlado por Deus. Isso significa que todas as coisas cooperam para o bem, aponta a providência de Deus. Nada escapa do controle dele. E soberanamente ele faz todas as coisas cooperam para o bem de certas pessoas. A identidade dessas pessoas é revelada na sequência do versículo: daqueles que amam a Deus. Quem são aqueles que podem ser confortados com a promessa de que todas as coisas contribuem para o bem? A resposta é clara: são aqueles que amam a Deus. Essa declaração restringe a aplicação desse maravilhoso conforto. Todos, absolutamente todos, debaixo do governo, do controle do soberano Deus. Porém, apenas aqueles que amam podem descansar na verdade de que todas as coisas, mesmo aqueles que parecem ser desfavoráveis aos olhos humanos, cooperam juntamente para o bem. O significado disso é que mesmo muitas vezes não entendemos o porquê de algumas coisas. Sabemos que o nosso Deus está no trono, no universo. Ele conduz a história de acordo com o plano infalível. Então, você nunca deve esmorecer, independentemente do que vai acontecer, do que deixa de acontecer, do que vai acontecer. Você tem que lembrar que se você ama a Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Então fique tranquilo. Não fique atribulado, porque tudo vai acontecer de acordo com o que Deus quer para nós.
E vem outra pergunta: daqueles que são chamados segundo o seu propósito? Quem são essas pessoas que amam a Deus? Por que essas pessoas o amam enquanto muitas outras odeiam? Será que há algo de especial nelas? Há algum mérito próprio que as distingue das demais? Qual é a razão desse amor? Terá sido a sabedoria das suas próprias escolhas? O mesmo versículo trata de responder aí esses questionamentos numa única frase: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que aqueles que amam a Deus são também aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. A base desse amor não está neles próprios, mas no próprio Deus. Não é mérito nenhum nessas pessoas. Não há nada de especial em sua própria natureza. Essas pessoas amam a Deus porque elas foram chamadas por Ele. Elas o amam porque Ele os amou primeiro. 1 João 4,19. Leia essa leitura. Essas pessoas estavam mortas em delitos e pecados. Eram por natureza filhos da ira, mas Deus a vivificou. Efésios 2, de 1 a 10. Essas pessoas tiveram seus corações e seus pensamentos transformados pelo Espírito Santo. Então elas foram convencidas de seus pecados e compreenderam a sua necessidade, a de Cristo. Porque Paulo escreve: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ele mantém a responsabilidade humana, mas direciona toda a honra e toda a glória a quem realmente é digno de recebê-las. Embora seja o mesmo homem que ama a Deus, ele só pode fazê-lo por causa da obra que antes dele o fez. Portanto, a glória pertence unicamente a Deus. Leia aí Filipenses, capítulo de número 2, versículo 12 e 13. Leia 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Outra pergunta: todas as coisas cooperam para o bem no tempo e na eternidade? Por fim, o apóstolo ainda indica que todas essas coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus também inclui acontecimentos eternos. Por isso ele escreve que aqueles que Deus conheceu de antemão também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, de modo que ele viesse a ser o primogênito de muitos irmãos. Romanos 8, versículo 29. Esse conhecimento é antecipado aí, implica no relacionamento e não numa simples ideia de previsão. Isso porque aqueles que Deus conheceu de antemão são exatamente aqueles que o amam. Eles, por sua vez, amam a Deus porque foram chamados segundo o seu propósito. Deus conhece a tudo e a todos, pois Ele é onisciente. Portanto, quando a Bíblia diz que Deus conhece alguém, isso não significa uma mera cogitação ou um afeto divino. Você vai ler aí Jeremias, capítulo de número 1, versículo 5. Você vai ler João, capítulo 10, versículo do 14 ao 28. E você vai ler 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 19. A ele de antemão os predestinou, também o chamou, justificou e o glorificou. Romanos 8:30. Realmente muitos, de alguma maneira e de alguma forma, eles foram salvos. O apóstolo Paulo fala aí da glorificação. A glorificação é o estágio final da obra de salvação. Será quando os redimidos desfrutarão da obra redentora de Cristo. Em toda a sua plenitude, será o momento em que os santos receberão seus corpos glorificados, participando da glória de Cristo. Romanos 8:17. Mas perceba que apesar da glorificação ser um acontecimento futuro, Paulo se refere a ela no tempo pretérito. Ele diz, olha só, a estes também glorificou. A certeza dessa glória futura é inabalável. Isso mais uma prova de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Estes foram chamados segundo o propósito do Senhor, um propósito que jamais poderá ser frustrado. Romanos, capítulo de número 8, versículo 31 e 39. Vamos finalizar com este versículo aqui de Romanos. Olha o que diz: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nós não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem coisa ou outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta foi a palavra de hoje. Estas duas mensagens. A mensagem: em tudo dai graças. E a segunda mensagem: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E que você seja edificado e abençoado com estas duas mensagens bíblicas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Um grande abraço, fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.